Podem ver aí o slide. Sim, Eu não professor, mas posso, está em eu não estou detalhes. acompanhando mais o bate-papo, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, meu volume está muito baixo. Bom, na última aula a gente viu, se eu não me engano, foi matriz de uma transformação, não foi isso? Deixa eu só ajeitar aqui a tela. Se eu não me engano, foi matriz de uma transformação linear. Basicamente o que a gente tinha era o seguinte. Deixa eu trocar aqui essa cor porque pode dar problema. Deixa eu pegar essa. Basicamente, a história era a seguinte. Eu tinha U e V, espaço vetorial de dimensão finita. T de U em V é uma transformação linear. O que mais? Tinha beta vetores de U. Base de U. E gama, formado por vetores, vou chamar aqui de V1 até Vm, base de V. E a ideia era determinar a matriz da transformação T. Então, o que se fez lá? Então, o objetivo é determinar o que a gente denotou dessa forma. O que é isso? É a matriz de T da base beta para a base gama. Matriz da transformação linear T da base beta para a base gama. Isso aqui é uma matriz M por N. E como é que faz para determinar essa matriz? É bem simples, o que a gente faz é calcula o T nos vetores da base beta, então faz T de U1, calcula o T de U2, sai calculando tudinho até o T de UN. Como a T de um vetor pertence ao espaço V, porque ele é o contradomínio, e esse espaço V é gerado pela base gama, então cada um desses vetores, T de U1, T de U2 até T de UN, são combinações lineares da base de V, da base gama. Então, para cada um eu consigo escrever uma combinação linear dos vetores V1, V2 até Vm. Tá, o vetor Vm, ok? Então, cada um deles, por exemplo, o T de U2 é possível escrever como uma combinação linear de V1, V2 até Vm. Como? Eu encontro coeficientes A21, V1 mais A22, V2, mais etc, mais A2M, Vm. E eu faço isso com todos esses vetores, até o último, AN1V1, mais AN2, V2, mais etc, A N M V. Ok? É isso aí. Então, com isso, a gente então observa que se eu olhar T de U1, T de U2, etc, T, só um minutinho que eu errei bem aqui,
O 2 aqui é dentro, tá? T de U2, etc. T de UN, isso na verdade é a matriz A11, A1M, A21, A2M, etc. AN1, ANM vezes V1, V2, etc. Vn. É isso aí. Então, essa matriz aqui, que eu vou sublinhar, essa que é chamada a matriz de T nas bases beta e gama. É isso aí. Então, como é que funciona na prática? A gente também viu isso. Vou fazer bem aqui um exercício para ilustrar. Então, como é que funciona na prática? Então, na prática, determinar a matriz de T do R2 no R3, onde, só um minutinho, determinar a matriz disso aqui nas bases beta. Vamos pegar aqui a base do R2, beta, formado pelos vetores, vou pegar 2, 0, 1, 2. E gama, uma base do R3, vou pegar aqui para simplificar os vetores 1, 0, 0, 0, 2, 0 e 0, 1, 1. Pronto. Determinar em que... eu esqueci de dizer quem é a transformação. Determinar a matriz de transformação nas bases em que T de x, y é a transformação x mais y, x menos y, vamos botar aqui 2y, pronto, essa transformação aí. Ela vai do R2, ela pega um par ordenado e transforma em um terno ordenado. Para determinar isso aí é fácil, então agora que a gente já sabe o método, o que é que eu tenho que fazer? Calcular T de U1, que faz o papel de U1 esse vetor, T de U2, e escrever como combinação linear na base gama. Então aqui, aqui faz o papel de V1, V2, V3, ok? Bom, então quem é T de 1? É T do vetor 2, 0. Então eu olho para a formação da transformação linear, para a equação dela, e substituo x igual a 2, y igual a 0, vai ficar o vetor 2, 2, 0. E agora eu pego este vetor e escrevo como combinação linear do vetor V1, V2, V3. Então isso aqui eu tenho que escrever como sendo alguma coisa vezes 1, 0, 0, mais outra coisa vezes 0, 2, 0, mais outro coeficiente vezes 0, 1, 1. Então eu só preciso determinar quem são esses coeficientes. E, nesse caso particular, não é difícil ver que esse primeiro coeficiente tem que ser 2, porque 2 vezes 1 é 2, e aqui vai ser 0 e 0, não contribui na primeira coordenada. Então, esse primeiro coeficiente é 2.
Na segunda coordenada, na terceira coordenada, ó, se você olhar aqui tem 0, no primeiro vetor é 0, no segundo vetor é 0, e no terceiro é 1. E a terceira coordenada tem que dar 0, então aqui é 0. E fica faltando só a coordenada central. Coordenada central nesse vetor é 2. Para que aqui a conta dê 2, basta eu colocar 1 aqui. Então, esses são os coeficientes da combinação linear. Próximo passo, quem é o t de U2? T de U2 é t do vetor U2. O vetor U2 é o vetor de coordenadas 1,2. Então, vai ficar t de 1, 2, que é igual. Então, onde tem x eu coloco 1, onde tem y eu coloco 2, vai dar 3, menos 1 e 4. E eu preciso novamente fazer essa mesma conta que a gente fez na linha anterior. Determinar quem são esses coeficientes. Feito isso, eu vou ter a solução. Bom, e novamente eu olho para a primeira coordenada, ela tem que ser 3, então aqui tem que ser um 3. Olho novamente para a terceira coordenada, tem que ser 4, então aqui tem que ser um 4. Na coordenada central eu já tenho um 4, tem que dar menos 1, e aqui eu tenho um 2. Então, qual é o número, o coeficiente que eu tenho que colocar aqui para que, somado com 4, dê igual a menos 1? Obviamente tem que ser... essa conta aqui vai ter que dar menos 5. Para dar menos 5, eu tenho que multiplicar por menos 5 sobre 2. Porque menos 5 sobre 2 vezes 2 vai dar menos 5. Somado com 4, dá menos 1. E é isso aí. Portanto, a matriz da transformação T nas bases beta gama é a matriz de coordenadas 2, 1, 0, 3, menos 5 sobre 2, aqui ficou mal escrito, só um minuto, menos 5 sobre 2 e 4. Essa é a matriz da transformação linear, ok? É isso aí. Perguntas? Pode ficar à vontade. Bom, os resultados que a gente vai fazer aqui eles são resultados técnicos. Eu não vou demonstrar com muitos detalhes, tá? É apenas para que a gente possa avançar na teoria. Por exemplo, esse primeiro resultado, ele diz o seguinte: sejam U, V e W espaços vetoriais de dimensões finitas. Então, nós temos aqui 3 espaços. Peguei 3 bases, uma de cada espaço desse. Então, beta é uma base de U, gama é uma base de V e delta é uma base de W, respectivamente. Então, dadas duas transformações lineares, a primeira de U em V, a segunda de V em W, então eu posso fazer a composição delas duas. Veja só, eu tenho assim, ó, U, V, W. De U para V eu tenho a transformação T, de V para W eu tenho a transformação S. Então eu posso fazer a composição. A composição é o que a gente chama de S composta com T. A leitura é o contrário. Se aqui tem TS, na hora de fazer a composição fica S bola T. Ok? S composta com T. E eu quero saber o seguinte, tá? Se eu tenho S composta com T, eu posso calcular a matriz da composta. O que esse corolário está dizendo, esse teorema aqui, é um corolário, na verdade, do teorema que a gente viu na aula anterior, já eu lembro ele. Ele está dizendo que, para eu achar a matriz da composição, basta eu encontrar a matriz separadamente de cada uma e depois fazer o produto das duas matrizes, que vai dar certinho. Ok? É isso aí.
Para fazer isso, eu vou lembrar a vocês um resultado que a gente viu na aula passada, que é o seguinte. Quando eu tinha uma transformação linear entre quaisquer dois espaços vetoriais, pego um vetor do primeiro, eu escrevo este vetor como combinação linear da base de U e acho seus coeficientes. Os coeficientes do vetor têm essa notação. Isso aqui é chamado as coordenadas, perdão, coeficiente não, desculpa, as coordenadas do vetor U. Então as coordenadas do vetor U vai dar um vetorzinho coluna, não sei se vocês estão lembrados. Quando eu calculo T de U, eu passo a ter um vetor lá no contradomínio. E esse vetorzinho no contradomínio também tem aqui não é beta, perdão, é gama. Ele também tem coordenadas, vai dar um vetorzinho assim, coluna. E na aula passada a gente se fez a seguinte pergunta: qual a relação que tem entre as coordenadas de um vetor na base beta com as coordenadas do mesmo vetor na base gama? E a gente viu que a relação é a seguinte: as coordenadas de T de U na base gama está relacionado com as coordenadas de U na base beta. E qual é a relação? Esse vetor coluna, coordenadas de T de U na base gama, é igual a matriz de T na base beta gama vezes as coordenadas do vetor U na base beta. Isso que a gente viu na aula passada e fizemos exercício sobre isso, ok? Então, só para ilustrar, vamos voltar aqui no exemplo anterior. Então eu tenho aqui no exemplo anterior esta base beta, que é uma base de R2. E eu pergunto a vocês, qual é, se eu pegar o vetor, vamos botar aqui um traço, pego o vetor de coordenadas, vamos inventar aqui menos 3, 2. Quais são as coordenadas desse vetor na base beta? Então eu preciso escrever este vetor aqui, 3 menos 2, nesta base que aqui está, na base beta. Então vai ter que ser escrito assim: alguma coisa vezes o 2, 0, mais outra coisa vezes o 1, 2. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. 2, 0, 1, 2. É isso mesmo. Então, quais são as coordenadas que eu devo colocar aqui? Então, eu tenho que encontrar A e B, de maneira que eu possa preencher aqui. Eu vou fazer uma conta aqui rápida, aqui do lado, que é o seguinte: a relação é 2A mais B igual a menos 3, e 2B igual a 2, portanto, B é 1. Se B é 1, 2A... aqui é 1, vem para o outro lado, é igual a menos 4, então A é igual a menos 2. Ou seja, eu achei o valor de A e de B. Qual é? É menos 2 e 1. Então, vou logo substituir. Tá aqui, o primeiro é menos 2. Vou até colocar de outra cor. Menos 2 e 1. Professor, boa noite. Não consegui entender, o teu áudio saiu muito ruim. Repete. Professor, boa noite. É porque essa Boa tela noite. de compartilhamento não está aparecendo aqui na minha tela, está aparecendo só as abas abertas aqui. Eu não sei se é um problema aqui no meu celular. Só um minuto. Tu vê essa tela preta? Não vejo. Eu vejo só várias telas abertas. Entendi. Mais alguém tá vendo aí, gente? Mais alguém tá tendo problema de ver? Por favor, abra o áudio e fale. Eu acho que eu vou ter que sair e entrar novamente, porque não tá aparecendo aqui para mim. Pessoal, abra um áudio e fale. Mais alguém não tá conseguindo acompanhar? Espera só um pouquinho. Na verdade, ninguém tá acompanhando porra nenhuma, pelo jeito.
Eu vou fazer o seguinte, só um minutinho, eu vou parar de compartilhar e voltar. Aqui tá normal, professor. Acho que é porque tá normal pra todo mundo aí. Aqui também tá normal, é isso, tá normal. Pronto, vejam aí. Voltou? Quem é que estava com problema? Desculpa que eu não vi o nome, porque eu tô... João Vitor, era tu? Sim, exatamente, ainda tá do mesmo jeito. Eu vou sair aqui e vou entrar novamente, tem como? Pode ser a tua internet. Tu pode sair e voltar. Tá certo. Obrigado. Falou. Então, gente, então achei as coordenadas do vetor U na base beta. Quem são? Então, pela nossa conta, as coordenadas do vetor U na base beta são -2 e 1. Deixa essa informação aqui. Agora, o que a gente faz aqui? Vou calcular t de u. Quanto é que dá t de u? É t do vetor -3, 2. -3, 2. Fazendo a conta, a transformação t é essa transformação aqui, ó, x mais y, x menos y, 2y. Então, substituindo, vai dar x mais y, vai dar -3 mais 2, dá -1. Pois x menos y dá -3 menos 2, dá -5. E 2 vezes o y dá 4. E agora, para encontrar a matriz deste vetor na base gama, que é essa base aqui, ó, formada pelos vetores 1, 0, 0, 0, 2, 0 e 0, 1, 1. Aqui, ó. Então vai ser alguma coisa 1, 0, 0, mais outra coisa 0, 2, 0, mais um terceiro coeficiente 0, 1, 1. E para encontrar isso, a conta é fácil. O primeiro tem que dar -1, aqui tu já tem 1, então é -1. A terceira coordenada tem que dar 4, então aqui tu tem 1, tem que multiplicar por 4. E a coordenada central tem que dar -5, tu já tem 4. Para dar -5, aqui tem que dar -9, né? Então basta multiplicar por -9 sobre 2, vezes 2 vai dar -9, mais 4 dá -5. Então, com isso, nós temos que as coordenadas do vetor t de u na base gama são 3, -1, -9 sobre 2 e 4. Pronto. Então, quando eu olho para o teorema que nós vimos na aula passada, necessariamente tem que ocorrer o seguinte: matriz de t de u na base gama tem que ser igual a matriz de t, beta gama, vezes a matriz de u na base beta. E para verificar se isso deu certo, eu olho aqui quanto é que dá. Ó. T de u na base gama está aqui, esse vetor aqui. Então, eu vou colocar, vai dar -1. Só um segundinho, ficou ruim aqui o espaço. Então, aqui é -1, -9 sobre 2 e 4. Tem que dar igual a matriz de t. A matriz de t, a gente calculou aqui, ó. É essa matriz aqui, dá 2, 3, 1, menos 5,5. E eu acho que o outro era 4, 0, eu não tenho certeza, ou era 0,4. É 0,4. Vou apagar aqui. Conferindo, 0,4. E isso tem que ser, tem que dar igual a essa matriz vezes o vetor U na base beta, deu -2, 1. Então aqui tem que dar -2, 1. E para verificar, só um segundo, por que eu botei no lugar errado, desculpa gente. Eu
Eu botei no lugar errado. Deixa eu salvar aqui, só um minutinho. Era mais embaixo, foi mal. Me atrapalhei um pouquinho aqui, mas já estou corrigindo. Só um segundo. Pronto. E é só fazer a conta. Quanto é que dá? 2, 3 vezes menos 2, 1. Se eu não tiver errado a conta, é para dar menos 1. Faça a conta, vai dar 2 vezes menos 2 dá 4, mais 3 vezes 1 dá menos 4, mais 3 dá menos 1. Então, faça o resto da conta e você vê que dá certinho. Beleza? Então, o teorema funciona. E o que é importante, então, é lembrar desta fórmula aqui. Ok? Agora a gente pode voltar para demonstrar o teorema. Então, volta aqui para demonstrar o teorema. Está aqui a fórmula que eu tinha colocado. E eu quero provar essa igualdade aqui, ó. Que a matriz da composta é o produto das matrizes dos operadores. E como é que prova isso? A prova é baseada, então, no teorema anterior. O que é que eu faço? Eu sei que S composto com T é uma transformação que sai de U e chega em W. Certo? Então, eu vou aplicar isso em um vetor de U, que eu estou chamando aqui de Uzinho. Então, essa bola T aplicada em Uzinho, ela tem coordenadas na base delta, que é a base de W, lá do contradomínio. Pelo teorema anterior, isso é a matriz da transformação vezes as coordenadas do vetor. Certo? Entretanto, o que significa na prática S composta com T? S composta com T é S de T de U. Certo? E também, pelo mesmo teorema, o que dá S aplicado em um vetorzinho, que eu estou chamando aqui T de U? Vai dar a matriz de S vezes as coordenadas de T de U. Mas o que dá as coordenadas de T de U? De novo, pelo teorema anterior, vai dar a matriz de T vezes as coordenadas de U. Então, S bola T de U na base delta é igual ao produto das matrizes de S e de T aplicado nas coordenadas de U. Moral da história, quando eu fizer a diferença, eu vou ter que a matriz de S bola T é menos a matriz de S vezes a matriz de T, tudo isso aplicado no vetor formado pelas coordenadas de U na base beta é igual ao vetor nulo. Por que é igual ao vetor nulo? Porque sendo esse igual a esse, quando eu faço a diferença, dá zero. Então dá zero. Isso dá zero para todo vetor Uzinho. Então eu tenho assim, eu tenho uma matriz menos outra matriz aplicada em um vetor dando igual a zero. Para todo vetor que tu coloca. Então é porque essa diferença é zero. Se a diferença é zero, que é essa daqui, então é porque um é igual ao outro. Isso termina a demonstração do teorema. Então veja que, na verdade, a demonstração ela é bastante simples. O que é complicado nessa história é lembrar do teorema anterior. Ele é que foi a chave para a solução. Entendeu? O teorema anterior é que foi a chave para a solução deste teorema. Tá bom? Então, o que vocês têm que ter em mente? Que na hora de calcular a matriz de composição, eu posso fazer separadamente a matriz de cada um dos operadores e depois fazer o produto delas duas, que eu vou obter a matriz da composição. Tá bom? Então, simplificadamente é isso.
Então, se eu tiver assim, ó, supõe que eu bote numa prova, calcule a matriz de T1 composto com T2 composto com T3. Eu peço lá isso. O que é que você pode fazer? Você pode calcular a matriz de T1, calcular a matriz de T2, calcular a matriz de T3 e só depois fazer o produto dessas três matrizes. Aí você obtém essa matriz aqui. Isso é alguma vantagem? É, na verdade isso é uma vantagem sim, porque calcular composição de função, em geral, é complicado. Imagina aí, tu ficar fazendo S, bola T, bola W, bola não sei o que, fica muito trabalhoso, na verdade. Não é que é complicado, mas é trabalhoso. Ok? Bom, eu deixo aqui 3 exercícios sobre esse assunto para vocês. Beleza? Qualquer dúvida, pode perguntar. Então vamos avançar. Nós vimos em uma aula aí para trás que quando eu tenho U e V, espaços vetoriais isomorfos, ou seja, quando existe entre U e V uma transformação linear bijetiva, então esses espaços têm a mesma dimensão, certo? O que nós vamos mostrar aqui como resultado principal é o seguinte, que quando eu tiver isomorfismos, quando eu estiver trabalhando com transformações lineares bijetoras, então a matriz desta transformação linear sempre será uma matriz invertível. Isso é o que nós vamos tentar demonstrar aqui, que a matriz de um isomorfismo é uma matriz invertível, é uma matriz que tem determinante diferente de zero. E mais ainda a gente vai mostrar que existe uma relação entre a matriz de T e a matriz da inversa de T. A gente vai provar isso. Ok? É isso aí. Primeiro resultado aqui é um lema que a gente chama de um lema técnico. Ele é bem simples de entender, porque ele diz o seguinte: quando a transformação linear tiver como matriz a matriz identidade, então é porque essa transformação linear vai ser a transformação identidade também. Então, a única matriz, perdão, a única transformação linear de U em U, cuja matriz é igual à identidade, a matriz aquela que a diagonal principal é toda formada por uns e o resto zero, quando a matriz da transformação for desse jeito, é porque a transformação é a transformação identidade, é aquela que leva U em U. T de U é o próprio U, para todo U em U. Então, a única matriz cuja, perdão, a única transformação cuja matriz é a matriz identidade é a transformação identidade. É isso que a gente vai provar. Beleza? A demonstração é simples. Lembrar, na aula passada a gente viu o seguinte: se a matriz de T é uma matriz que tem coordenadas A e J, A11, A12, AM1, AM, perdão, aqui eu errei, AN1, etc, AN. Estou errando aqui, só um minutinho. A1, N, etc, AMN. Se a matriz tem essa cara, então quem é que dá
T de U. T de U vai ser igual a A11. Desculpa, só um segundo, deixa eu corrigir. O que que dá T aplicado em um vetor qualquer UI? O I é um vetor da base beta. A base beta é formado por o 1, o N. A gente, quando definiu a matriz da transformação, a gente viu o seguinte, que T de UI é igual a I1, só trocando aqui, que eu inverti, é A1I, V1, mais, etc., A M, I, V, M. É igual a isso. Mas aqui o resultado está dizendo o seguinte, supõe que a transformação é a transformação identidade. O que que dá a iésima linha da transformação identidade? Ora, a transformação identidade é aquela assim, ó. 1, aí 0, 0, 0, 0, depois 0, 1, aí 0, 0, 0, 0, depois etc, etc, até o último, que é 0, 0, 1 lá no final. Essa é a transformação identidade. O que que dá a iésima linha? A iésima linha vai dar 0, aí enche de 0 até que lá na posição I tu tem o 1, depois o resto é tudo 0. Essa é a iésima linha desta matriz identidade, certo? Então veja só, deixa eu apagar aqui porque senão eu não consigo escrever. Então veja só, se a matriz de T na base beta para beta é a matriz identidade, quanto é que dá T de UI? T de UI, você sabe que é o seguinte, é o A I1, V1, mais etc, mais A. Aqui onde tem V é o próprio U, tá, gente? Porque o domínio e o contradomínio são iguais. Então, eu estou com a mesma base beta de um lado e do outro. Então, deixa eu ajeitar para não ficar tão feio aqui. Espera aí. Então, é A I1, U1, mais A I2, U2, opa, U2, mais etc, A I, N, o N. Mas aqui eu estou dizendo que a matriz da transformação é a identidade. Então aqui todo mundo é 0, com exceção da iésima posição. Então aqui é 0, o 1, mais 0, o 2, mais... Aí tem 0, o I menos 1, mais na iésima posição tem 1 vezes o 1. O I, perdão, mais... Aí tem 0, aqui não cabe mais, é 0... o I mais 1, mais etc, até o último, que é 0 vezes o N. Então, todo mundo soma e fica apenas esse termo, que é quem? É o próprio UI. Então, T de UI é o próprio UI, ou seja, a transformação é a transformação identidade. Tá certo? Aqui tá bagunçado, gente, mas não se preocupe, não está escrito bonitinho aqui para vocês, ó. Tá certo? Aqui está escrito bonito, está um pouco pequeno, mas é por necessidade de ganhar espaço, tá? E depois tem, essa aí foi a ida. Então o que a gente viu foi que se a matriz da transformação é a identidade, então a transformação também é a identidade. E agora a recíproca. Se a transformação for igual à identidade, supondo que a transformação é a transformação identidade, como é que eu mostro que a matriz dela é a matriz identidade? Simples. Quanto é que dá T de UI? Como eu estou supondo que a matriz, perdão, que a transformação é a identidade, então T de UI é a identidade aplicada em UI. A identidade aplicada em qualquer coisa é a própria coisa. Certo? Então dá o próprio I, que eu posso reescrever assim, ó, 0, o 1,
mais etc. 0 ui menos 1, mais 1 vezes ui, mais 0 vezes ui mais 1, mais etc. mais 0 vezes un. Então, isso aqui vai virar a iésima coluna da matriz da transformação. Então, isso aqui conclui que a matriz da transformação tem como? Quem é a primeira coluna? Então, se o i for 1, esse 1 vem bem para o começo. Fica 1, aí 0, 0, 0. A segunda coluna, o 1 vem para a segunda posição. Então, fica 0, 1, etc, 0. Vai até a última posição. Portanto, isso dá a matriz identidade de ordem n. Moral da história, vale a recíproca. Então, esse lema é verdadeiro. Uma transformação é igual a transformação em identidade se somente se sua matriz é a matriz de identidade. Aqui eu deixo a demonstração completa para vocês. Ok? Está um pouco pequeno, quem tiver de celular vai ter que esperar para depois imprimir, certo? Qualquer pergunta pode abrir o áudio, pessoal. Pessoal, só um minutinho, eu preciso aqui atender, eu vou ficar mudo só um momento, viu? Maria. Eu tô em aula, Maria, eu te ligo assim que terminar, viu? É. Sim, tu não pagou o homem, é isso? Tá bom. Tá bom. Beijo. Mais tarde eu te ligo. Tchau. Ok, pessoal, podem me ouvir? Dá um ok aí, por favor. Posso sim, professor. Tranquilo. Ok. Ai, ai, vamos lá. Representação de isomorfismo. Então, o próximo resultado diz assim: eu tenho T de U em V, uma transformação linear. T de U em V é uma transformação linear. Certo? U e V são espaços vetoriais de dimensão finita. Tudo que a gente está fazendo aqui é em dimensão finita, tá, gente? Dimensão infinita é pau de dar em doido. Aqui não dá para a gente fazer nesse curso, não. Então, T de U em V é uma transformação linear entre espaços vetoriais de dimensões finita. Beta, uma base de U. Gama, uma base de V, respectivamente. Então, a transformação T é um isomorfismo se e somente se qualquer matriz de T é invertível. Então, o que caracteriza uma transformação de U em V ser isomorfismo? Isso vai acontecer se e somente se a matriz de T é invertível. Isso é uma das grandes buscas da matemática, viu? A gente unir duas teorias aparentemente distintas através de pontes. Esse teorema aqui, ele é uma ponte. Está ligando o mundo das transformações lineares com o mundo das matrizes. E mais ainda, características em um mundo são levadas para outro mundo. Nesse caso aqui, qual é a característica? É isomorfismo no mundo das transformações
Lá no mundo das matrizes é refletido como matriz invertível. Tá? É bastante difícil fazer isso em matemática, mas é possível. Ligar duas teorias que são aparentemente distintas. Existe uma discussão entre os matemáticos já há muito tempo. Alguns acreditam e outros não, de que as diferentes teorias de matemática elas estão conectadas. O que falta é a gente descobrir como é essa conexão. Tem uma galera que acredita que realmente estão conectadas e tem outras que não, que acha que algumas estão, outras podem não estar. Certo? Mais ainda, como é que eu calculo? Tá, se a transformação linear for um isomorfismo, ela tem inversa. Se ela tem inversa, a inversa dela tem uma matriz. Como é que calcula essa matriz? Esse teorema está dizendo o seguinte: para eu calcular a matriz da inversa, basta eu calcular a matriz da transformação e só depois eu inverto essa matriz. Ou seja, a matriz da inversa é a inversa da matriz. Então, é um teorema muito bonito esse. Como é que a gente demonstra ele? Eu demonstrei aqui ele para vocês, por escrito. Então, supõe inicialmente que T é um isomorfismo e que N é a dimensão de U. Então, podemos escrever identidades matriciais que é a seguinte. A matriz da identidade de U é a matriz identidade. A matriz da identidade de U é a matriz identidade. A matriz da transformação identidade de V também é a matriz identidade. Olha só, eu estou assim. De U em U, eu tenho a aplicação, a transformação e identidade. E a matriz dela é a matriz identidade. De V em V, eu também tenho uma outra transformação que é a identidade de V. E a matriz dela também é a matriz de identidade. Como eu estou supondo que T é um isomorfismo, eu sei que a dimensão de U e a dimensão de V são iguais. Por isso que aqui dá a mesma Nzinho aqui, ó, num e no outro. Prosseguindo. Pela propriedade da representação, temos as seguintes igualdades. Vamos lá. Primeiro, então, deixa eu pegar aqui um marcador, só um minuto. Primeiro eu tenho isso aqui. A identidade, aqui eu tenho a matriz identidade é igual à matriz da aplicação identidade. Mas o que é a aplicação identidade? É T composto com seu inverso, concorda? Eu sei que uma transformação, a inversa de uma transformação composta com a transformação é a identidade. Aqui, eu estou usando isso aqui. Por outro lado, o que dá a matriz da composta? A gente viu hoje que é o produto das matrizes. Então, quando eu multiplico a matriz da inversa com a matriz de T, eu estou obtendo a matriz de identidade. Agora, por outro lado, também a matriz de identidade é a matriz da função identidade de V. Aqui. Mas o que dá a identidade de V? É T composto com T a menos 1. Deixa eu pegar aqui. T composto com T a menos 1 é a identidade de V. Então é por isso que eu tenho essa igualdade. Por outro lado, novamente, a gente viu hoje que a matriz da composta é o produto das matrizes. Então olha só. A matriz de identidade, por um lado, é a matriz de T a menos 1 vezes a matriz de T, e por outro lado é a matriz de T vezes a matriz de T a menos 1. Isso vocês viram lá no ensino médio o seguinte, que se A vezes B é a identidade e B vezes A também é a identidade, então é porque um é inverso do outro. Um é inverso do outro.
para matrizes. Então é o que nós temos aqui, ó. Eu tenho esse produto dando a identidade, tenho esse outro produto dando a mesma identidade. Então é porque uma transformação é inversa da outra. Uma matriz, perdão, é a inversa da outra. Que era o que a gente queria provar. Que essa matriz é a matriz inversa dessa matriz. Alguma dúvida? Pergunte. Isso aqui para se enrolar é bem facinho. Então tem que tirar as dúvidas enquanto pode. Bom, vamos para a recíproca. Suponhamos agora que antes a hipótese era o seguinte, é que T é isomorfismo. Eu mostrei que a matriz de T tinha inversa. E ainda calculei quem era que dava a inversa dela. Agora, eu vou supor que a matriz de T é invertível. Então, ela tem uma inversa que eu estou chamando de B de bola. Como uma matriz invertível é quadrada, então a dimensão de U, que é o N de navio, é igual à dimensão de V. Tá certo? Por quê? Porque essa matriz aqui, sendo ela invertível, ela é uma matriz quadrada. Então o número de linhas dela, que é a dimensão de V, é igual ao número de colunas dela, que é a dimensão de U. Suponha que eu tenho beta base de U e gama base de V. E eles têm o mesmo número de elementos. Por que tem o mesmo número de elementos? Porque a dimensão de U é igual à dimensão de V. Então eu estou chamando aqui de N esse número de elementos. Considere uma transformação linear S de V em U, cujos valores nos vetores da base gama são isso aqui. Então o que é que eu estou fazendo? Eu não tenho essa matriz B, tem essa matriz B. Eu estou definindo o que dá S de VJ. Estou definindo como sendo B vezes a matriz. Não é VJ não, tá, gente? É UJ. Não, é VJ mesmo, perdão. S de VJ, S em qualquer um desses elementos, eu estou definindo como sendo a matriz B vezes o vetor U1 até o N. O que dá? Dá isso aqui, ó. Se eu estou definindo dessa forma, é porque B, na verdade, é a matriz de S na base gama para a base beta. Ok? E aqui está. B é a matriz de S da base gama para a base beta. Logo, das propriedades de representação de uma composta de transformação linear, nós obtemos essas identidades aqui. Deixa eu pegar um marcador. Isso é o seguinte, o que dá S bola T? A gente viu, é a matriz de S vezes a matriz de T. Mas a matriz de S é B, então dá B vezes a matriz de T. Entretanto, quem é B? B é a inversa de T. Tá aqui, ó. Em que B é sua matriz inversa. Sua de quem? Da matriz de T. Então, esse produto aqui é a identidade. Mas a matriz de identidade é a mesma coisa que o operador identidade em U. Agora, eu fiz a composição S bola T. Agora vamos para T bola S. Vai ficar o produto da matriz de T vezes a matriz de S, que vai dar igual ao produto matriz de T vezes a matriz de S é B, e como B é inversa de T, esse produto dá a identidade, que é a matriz da aplicação identidade. O que foi que a gente mostrou com isso? Nós mostramos que T composto com S, está aqui, ó, como a matriz dela é a matriz da identidade, é porque T composto com S é a própria aplicação identidade, e S composto com T é a própria outra aplicação identidade, ou seja, S é uma transformação linear que é inversa de T, portanto T é bijetiva, portanto T possui inversa, ela é invertível, portanto é um isomorfismo. É isso aí.
Perguntas? Vamos para um exemplo. Tem aí uma transformação linear do R2 no R2. Essa transformação linear tem uma formação. T de xy é 5x menos 2y, vírgula 2x, 3x menos y. Aqui está. É um isomorfismo. Por que ela é um isomorfismo? Porque quando eu calculei a matriz dela na base canônica, deu essa matriz aqui. E essa matriz tem determinante igual a 1, portanto é diferente de 0. E se uma matriz tem determinante diferente de 0, é porque essa matriz é invertível. Se essa matriz é invertível, é porque o operador que deu origem a ela é um isomorfismo, conforme a gente acabou de ver na proposição 3, proposição anterior. Então, veja, ao invés de eu ter que sair calculando o núcleo ou vendo se ela é injetiva, sobrejetiva, eu só fiz um cálculo simples. Calculei direto a matriz, calculei o determinante dessa matriz e vi se era diferente de 0. Deu diferente de 0, é porque a matriz é invertível, portanto, transformação é um isomorfismo. Mais ainda, se eu sei que essa é a matriz de T, eu posso calcular a matriz inversa dela, que dá essa daqui. E pela proposição anterior, a matriz inversa de T é a matriz da inversa. Então eu sei quem é a matriz da inversa. Se eu sei quem é a matriz da inversa, basta eu multiplicar aqui por xy e eu obtenho a transformação linear inversa. Então, aqui está errado, tá, gente? É t de xyz não, aqui está errado. É só xy, não tem esse z aqui não, é só t de xy, tá? Então, t de xy é igual a isso aí. Então, veja que é razoavelmente rápido de você calcular o que dá, como é que eu calculo a transformação inversa. Como é que eu faço? Eu acho a matriz da transformação, inverto ela e com essa inversa eu acho a transformação inversa. É bem simples. É só conta, tá? Aqui eu fiz em dimensão baixa, dimensão 2, mas obviamente se eu tiver com transformações entre espaços vetoriais de dimensões 10, 20, 30, a conta é maior. O que se faz modernamente a gente não faz na mão, a gente usa um programa para calcular essas inversas e tal. Tem excelentes programas que fazem isso. O MATLAB é um, o Matemática com TH é outro, e o Maple, M-A-P-P-L-E é outro. Se eu não me engano é assim que escreve. Ok, eu deixo aqui vários exercícios propostos para vocês, para que vocês possam já ir praticando. Alguma dúvida? Abra o áudio. Muito bem. Só um segundo. Vamos exercitar.
Pronto. É dada uma transformação linear. Essa transformação sai do espaço das matrizes. Perdão. Do espaço das matrizes não. Sai do espaço dos polinômios de grau no máximo 2 e vai para o R3. Como é que isso acontece? Ela pega o polinômio de expressão A0 mais A1T mais A2T2 e transforma no terno ordenado, que é como A0 mais A1, vírgula A1 mais A2, vírgula 2A2. Verifique se isso é um isomorfismo. Eu vou dar um tempo a vocês para tentar, mas eu quero que vocês façam o seguinte procedimento. Determine. Opa. A matriz dessa transformação aí. Determine essa matriz. É assim que eu estou dando a dica. Veja se essa matriz é invertível. Olha lá, 3 minutos aí para todo mundo. Caramba, peraí. Alguém verificou? Se tiver verificado, diga. É invertível ou não é? Perdão, é isomorfismo ou não é? Bom, então para finalizar, eu tenho então esses dois, deixa eu grifar aqui, esses dois espaços vetoriais. Eu vou pegar uma base de cada um.
Como eu não quero ter trabalho, eu vou pegar a base simples. O primeiro aqui eu vou pegar... Para os dois eu vou pegar a base canônica, tá? Vai ser assim. Sejam beta formado pelos polinômios 1, t e t2, base canônica do R índice 2 de t e gama igual a 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1, a base canônica de R3. Eu só tenho que fazer o seguinte, eu só tenho que calcular t do 1, t de tzinho e t de t ao quadrado, que são os elementos da base beta. Bom, t é a transformação que soma os coeficientes na primeira e na segunda coordenada e pega duas vezes o último coeficiente lá na terceira coordenada. Então, o polinômio 1, para quem tiver alguma dúvida, 1 é 1 mais 0t mais 0t ao quadrado. Então, é t de 1 mais 0t mais 0t ao quadrado vai dar igual a 1 mais 0 dá 1. Depois 0 mais 0 dá 0, depois 2 vezes 0 dá 0. E isso aqui dá 1 vezes o vetor 1, 0, 0, mais 0 vezes o vetor 0, 0, 1, mais 0 vezes o vetor 0, 0, 1. T de t aqui vai dar igual a t de 0 mais 1 vezes t mais 0 vezes t ao quadrado. Então fica 0 mais 1 dá 1, depois 1 mais 0 dá 1, e 2 vezes 0 dá 0, e isso é 1 vezes o vetor 1, 0, 0, mais 1 vezes o vetor 0, 1, 0, mais 0 vezes o vetor 0, 0, 1. E por último, t de t2 é t de 0 mais 0t mais 1 vezes t ao quadrado. Isso dá, a soma desses dois dá 0, a soma dos dois últimos dá 1, e 2 vezes o último dá 2. Isso fica 0 vezes 1, 0, 0, mais 1 vezes 0, 1, 0, mais 2 vezes 0, 0, 1. E, portanto, a gente tem aqui, olhando para essa conta, nós temos a matriz de t da base beta para a base gama, vai dar a matriz de coeficientes 1, 0, 0. Eu disse coeficientes, mas está errado, é coordenadas 1, 0, 0, depois 1, 1, 0. E finalmente 0, 1, 2. Veja que isso aqui é uma matriz triangular. Se é uma matriz triangular, o determinante dela é o produto da diagonal principal, que dá 2. E 2 é diferente de 0, portanto é uma matriz invertível. Matriz de T é invertível, o que implica que T é isomorfismo. E era isso que a gente queria verificar, já verificamos. Realmente, a transformação linear dada daqui é um isomorfismo entre o R índice 2 de T e o R3. É isso aí. Ok, gente? Alguma pergunta? Se não tiverem dúvida, eu vou encerrar por aqui, tá?
Ok, não tem dúvidas. Então é o seguinte, gente. Eu vou parar por aqui. Na próxima aula a gente faz matriz de mudança de coordenadas e encerra essa parte. Acredito eu que encerre. Tá? A gente vai fazer uma prova logo em seguida. Em seguida que eu digo assim, depois que eu encerrar o assunto, vai ter mais uma aula de exercício e depois a prova. A prova não será mais naqueles moldes, tá? Eu estou pensando aqui ainda como é que eu vou fazer, mas vai ser uma prova diferente. Beleza? Alguma dúvida? Ok, sem dúvidas, então vamos encerrar a aula por aqui. Eu vou encerrar a gravação. Eu estou com dificuldade no Cigar, eu não consigo lançar a nota de vocês. O Cigar está passando por um problema. Ele vinha passando por um problema anterior e depois com esse apagão que houve, a coisa se agravou. Eu não estou conseguindo então lançar a nota de vocês, tá? Mas se eu não conseguir, na próxima semana, no máximo eu mando para vocês, se não for possível lançar lá dentro do sistema. Beleza? Pois boa noite para vocês e até a próxima aula. Valeu!